Está começando agora o podcast Pode Compartilhar Gospel. Hoje nós estamos aqui, gente, com uma pessoa muito especial. Tem várias características aí muito boas. Hoje estamos com a CEO da DK Mimos. Ela é empreendedora, consultora de imagem, esposa, mãe, cristã. Gente, é muita coisa mesmo. E também, né? E também ela está com a participação junto com ela também. Eu gostaria de apresentar ela, Andressa Bittencourt. Andressa, se apresente para nós. Boa noite, boa noite. Boa noite, Andressa. Meu nome é Andressa Bittencourt, tenho 28 anos. Sou um pouco de cada coisa dessa que vocês falaram aí, mas é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho de tudo isso, né, que o Senhor tem feito. Né? Começando pela DK, a família, os filhos e o ministério, que é o mais importante. E eu tô aqui com a Thay, que seja bem-vinda. É uma pessoa que Deus me Obrigada. apresentou. A Thay também é empreendedora, pastora, e tem sido uma bênção na minha vida, né, Thay? Se apresenta, Thay. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Tayane Fonseca, né? Hoje eu sou CEO da Estúdio Colore Prime. Estamos aqui, né, para agregar mais com vocês, pastora, cristã, serva, Bênção. Né? Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E o programa, né? Nosso programa aqui, o podcast Pode Compartilhar Gospel, ele tem aí essa pegada de trazer os empreendedores de Macaé, né? Que têm a mesma fé cristã, ou seja, vocês aí sabem que empreender é difícil, né? Mas com Cristo se torna fácil. Então já vou deixar umas perguntas para vocês duas, especialmente para você agora, Andressa. Como foi a sua caminhada até chegar a Cristo? Você tem 28 anos, então Bem já nova. tem aí, né? Como dizer pra gente como que foi? Então, eu nasci em berço cristão, né? A minha família toda é evangélica, eu sou de Salvador e eu já nasci na igreja. Minha mãe já congregava numa igreja chamada Batista Restauração, na Suburbana, em Salvador. Inclusive, tem uma filial da Batista Restauração aqui em Macaé, em alguns bairros tem filiais dela. Mas logo quando a minha mãe casou com meu padrasto, a gente se mudou de bairro e fomos para a Assembleia de Deus da Adesal. E fiquei lá a minha vida toda, né? Tive os meus percalços em alguns momentos. Para quem nasce em berço evangélico é sempre difícil, na maioria das vezes acaba, né? Querendo descobrir o mundo, conhecer um pouco do mundo. E aconteceu comigo também. Mas eu acho que foi importante, porque até então eu não conhecia Cristo, não tinha relacionamento com Ele. E quando eu tive as minhas próprias experiências, e eu costumo falar que eu cheguei no fundo do poço. Sou uma pessoa que eu já tive depressão, tive problema de ansiedade, já quis tirar a minha própria vida. Então, assim, Jesus, ele chegou na minha vida nessa fase, num turbilhão devastador, assim, e foi o meu grito de socorro. Sim. E eu falei para ele, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, porque eu já era conhecedora da palavra, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais te largo. E foi, assim, um reencontro com Cristo, né? Estou aí até hoje para a honra e glória do Senhor. Não pretendo largar nunca mais. Que benção, que benção. Que benção. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Como você se mantém a sua vida espiritual, né? E como falamos, as suas qualidades, todo o seu perfil, né, de empreendedora, como você mantém a sua vida espiritual em meio à rotina? Essa rotina corrida. É muito complicado. E essa pergunta é interessante porque foi uma pergunta que eu me fiz recentemente, né? Em dezembro do ano passado, eu cheguei num estado, principalmente em relação a conciliar todas essas coisas, né? Ser mãe, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, o meu primeiro filho não é desse meu relacionamento. Então, já é uma realidade um pouco desafiadora. E sim, quando eu cheguei a um ponto em que a minha loja ela começou a crescer, porque também era a promessa do Senhor, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu cheguei a um ponto que eu falei assim, Deus, o Senhor me prometeu e o Senhor está cumprindo. Mas eu não estou conseguindo lidar. Eu não estou conseguindo equilibrar a minha loja, as demandas da loja. A gente começou com as consultorias e muitos eventos, e equilibrar a minha vida espiritual. Mas isso foi um ponto que trouxe muita clareza em relação ao meu relacionamento com Deus. Sim. Porque eu senti que nesse momento eu saí um pouco da religiosidade.
Eu tinha aquela rotina de fazer o meu devocional certinho, no horário certinho, ter aquele tempo que era o meu tempo com Deus. Sim. Só que quando eu me peguei numa rotina onde tinha dias que eu tinha consultoria de manhã e atendimento à tarde, e aí não conseguia fazer o meu devocional naquele momento, eu também não fazia mais em outro momento. E eu comecei a me afastar do Senhor porque eu achava que eu estava dando pouco demais para Ele. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou largar tudo. Eu prefiro voltar a ser quem eu era. Eu prefiro voltar para a realidade que eu tinha do que perder o Senhor. E eu lembro que em dezembro, né, na época de pico de vendas, que era um momento para todo empreendedor da área da beleza que sabe que é um melhor momento para gente, eu falei, vou voltar para o CLT. E comecei a entrar em contato com um monte de cliente minha, inclusive todos os parceiros que eu tinha. Se souber de alguma coisa, eu sou ótima com isso, com aquilo. Eu tenho técnico de administração e tal. E eu cheguei a mandar currículo, fazer entrevistas. E o Senhor falava para mim, você não vai para lugar nenhum, porque o que eu tenho com você aqui. Eu lembro que eu fiz uma entrevista que, quando o rapaz estava me entrevistando, a gente começou a falar de Jesus, eu comecei a falar de Jesus para ele, e convidei ele para ir para minha igreja, não sei o quê, e no final ele falou assim, mas você quer o trabalho? Eu falei, não, eu acho que eu só vim aqui fazer isso. Eu acho que Deus me trouxe aqui só para isso. E até eu entender o Senhor falar comigo assim, você consegue equilibrar os dois. Eu preciso ser sua prioridade, e quando eu estiver nesse lugar de prioridade, você vai entender que não é sobre o tempo que você gasta lendo a Bíblia ou orando. Não é sobre o tempo o horário certinho que você cumpre do seu momento comigo. É sobre o lugar que eu estou. Sim. E aí tudo ficou mais fácil, porque aí eu entendi que tinha um dia que eu ia fazer 1 hora de devocional, tinha um dia que eu ia fazer 15 minutos, mas Jesus estava comigo a todo tempo. E em cada atendimento eu estava alimentando o meu relacionamento com ele, porque eu estava falando dele para alguém. Entendeu? Sim. Então, dessa forma que eu equilibro. Isso aí, é bom sempre a gente estar com a mente, né, ligada com o Senhor, saber dividir as coisas. A pastora Tayane, gente, Tayane. Junto, né, nós perguntamos agora aqui, a você, né, na nova ainda, a você, isso, né, a sua trajetória. Cristão, antes ou depois de ser empreendedora? Antes de ser empreendedora, na verdade, eu comecei como manicure, né? Então, desde os meus 16 anos, eu já faço unha. Aceitei a Jesus com 6 anos de idade. E aí, a história, né, de uma menina da periferia, né, de Salvador, enfrentando várias camadas, né? Orfandade, enfim. E sempre foi muito difícil, né? Empreender. E fui estudando, fui buscando, e sempre no Evangelho, né? Como a Deca falou, aos 14 anos também me afastei do Evangelho. Enfrentei várias coisas, né? Afastada do Evangelho, mas depois eu retornei para o Senhor. Sim. E aí Deus, ele sempre me surpreendendo, né? E sempre nos dando estratégia, como uma menina da periferia enfrentando, né, várias camadas, e o Senhor, ele foi ali sempre nos ajudando, sempre nos dando estratégia para poder crescer, nos dando força. E aos 16 anos eu comecei a fazer unha, comecei a trabalhar em salão, e fui estudando, aí casei, né, tive uma história também no Evangelho. E há uns 2 anos atrás eu comecei a fazer podologia. E hoje, né, eu sou podóloga, estou podóloga. Benção. E Deus, assim, tem me surpreendido a cada dia, né? Hoje me conectando com mulheres como Deca, né? Assim, maravilhosa. Sim. O Senhor, ele tem realmente me surpreendido, né? Tem me levantado, né, nesse ramo do empreendedorismo. Como ela falou, né, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, né? Que é Ele que nos convence, né, nos ajuda. Nós temos conseguido, né, aos pouquinhos, alcançar aquilo que o Senhor, ele já determinou para nossas vidas, né? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. E deixa eu fazer mais uma pergunta, e Bruna está com uma pergunta aqui muito quente aqui. Muito boa. Você como pastora, você como cristã, né? E quando você trata de salão de beleza, ou até mesmo lá na sua loja, vai mulheres, não é isso? Uhum. Mulheres, como se eu vou falar que eu sou casado, né? Sim. Com essa joia rara, né? E mulheres são sensíveis, né? Gostam de elogios, né? Gostam de palavras que levantem a sua autoestima.
às vezes só as palavras não é o suficiente, né? Às vezes, né, vai te procurar para você, né, embelezar ela mais, né? Vai procurar para se sentir mais, digamos assim, um melhor, né? O seu viver melhor. Vai ter aquela palavra que vai invadir o coração da pessoa. Vai chegar uma pessoa no seu salão, né, no seu consultório, na sua loja, com o coração quebrantado. Aí vou dizer, né, você quando for mandar escolher uma joia, né? Ela vai ficar mais bonita. Você tem aí, digamos assim, a facilidade de dizer assim, olha, hoje você está saindo daqui bonita, né? Mais linda, mas para Jesus você é assim, você, né, vale mais para Jesus, porque sempre tem as pessoas que querem ouvir de Jesus em todo o tempo. Uma vez na fila do supermercado, né? Na fila do açougue, na fila do ônibus. E vocês duas têm uma ferramenta muito poderosa. Porque aonde vai chegar pessoas com autoestima baixa, e não existe nada melhor que Jesus para aumentar a autoestima. Já teve alguma pessoa que aconteceu isso com vocês? Sim. Sim, várias vezes, né? Hoje, infelizmente, nós enfrentamos também a competitividade feminina, né? E isso também é algo muito complexo, né? Para a gente lidar. E quando chega uma mulher assim, né, com a autoestima baixa, precisando de uma palavra de conforto, nós que somos cristãs, né, nós já temos essa facilidade porque a gente apresenta logo Jesus. Sim. A gente coloca logo Jesus. Jesus pode mudar a sua história, assim como mudou a minha. Jesus pode mudar essa fase, assim como eu um dia também passei, né? Então, como empreendedoras e cristãs, nós temos essa facilidade, porque a gente apresenta logo Jesus, chama, né, aquela pessoa para sair daquele lugar onde está e trazer para o nosso lugar, né? Que É verdade. Quantas de nós, né, já tivemos neste lugar de autoestima baixa, né, de pensar até que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não vai alcançar. E ali o Senhor, ele sempre nos levanta, né? Como ele diz na sua palavra, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Verdade. Então, a gente sempre tem essa palavra, né? Ó, Deus é contigo, verdade. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, a gente sempre traz essa palavra para que a gente tire aquela pessoa daquele lugar onde está. Sim, né? sim. Que às vezes a mente da pessoa está ali em um lugar tão difícil que não consegue, né? É verdade. E através do nosso trabalho, porque como eu sempre falo, eu não faço só unha, eu não faço só podologia, eu cuido de pessoas, né? Eu cuido de vidas. Então, como o senhor falou aí, chega várias mulheres lá assim, né? Com autoestima baixa, precisando realmente de uma palavra que vai levantar, né? De uma palavra que vai motivar, que vai impulsionar ela a sair daquele lugar que às vezes imagina até que não vai sair, né? Com Hoje certeza. a gente pode observar aí o índice de depressão, principalmente entre mulheres, tem crescido absurdamente. Sim, sim. Então nós temos essa missão, eu sempre falo assim, nós temos essa missão, não só de embelezar mulheres, né, mas também de levantar mulheres, né, tirar mulheres de um lugar vulnerável, de um lugar até mesmo de uma tristeza, de uma depressão. E muitas chegam no meu espaço, principalmente, acredito que aconteça com Deca também, de extrema, realmente, depressão, né? De realmente estar ali em uma situação de que não se imagina fora daquele lugar ali. E nós temos essa missão, né, Deca, de levantar essas mulheres. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, em relação a fazer essa abordagem, né? E é até muito bacana esse espaço aqui, né? Eu Pode Compartilhar Gospel, Sim. porque a gente sente mais liberdade para falar de Jesus sem reservas, sem rodeios. É verdade. Porque uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada como empreendedora é que, infelizmente, nós precisamos ter cautela. Porque às vezes o Senhor, ele manda pessoas, e eu lembro que uma vez eu num monte com uma amiga, logo no começo da minha caminhada com a DK, na época que eu tava mudando pro alto padrão, e que eu ia começar a fazer as consultorias, e ela falou pra mim assim, Deus usou ela num monte pra falar comigo assim, eu vou te levar para pessoas que pensam que tem tudo, mas que não tem o mais importante. Forte. E você vai saber como falar com essas pessoas.
Então, eu entendi ali que a responsabilidade que o Senhor estava me dando era muito além de dizer, olha, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Olha, Jesus, Ele está aqui para cuidar desse problema. Porque isso todo mundo fala, né? É verdade. A gente entra no ônibus, tem alguém falando que Jesus te ama e que tem uma igreja Sim. de portas abertas para te receber. Mas é muito mais profundo a dor de quem está nesse lugar. E que às vezes até conhece Jesus, Sim. ouviu falar, mas não teve um relacionamento, um direcionamento. E hoje em dia, com a complexidade do cristianismo, digamos assim, onde a gente vê tanta gente falando tanta coisa diferente sobre Jesus, pregando um Jesus diferente em cada porta de igreja, né? Eu tenho muita cautela quando eu vou falar para essas pessoas. Então, eu tento falar sempre do amor de Jesus em forma de cuidado, como um pai, né? E às vezes vem uma cliente que está nesse lugar de nem sempre de depressão, mas às vezes de um momento específico em que elas estão passando e que elas ali na consultoria ou no atendimento, eu faço atendimento personalizado. Então, eu tomo muito café com o cliente. Muito legal. Marco na cafeteria e aí vou tomar um café, vou almoçar. E chega lá, elas começam a falar. E elas falam dos problemas, e elas falam das situações, e muitas coisas tá acontecendo ali em tempo real, sabe? E eu falo, Senhor, e agora? Porque eu não sou, ao contrário da Thay, né, que é pastora, que tem, eu não tenho um ministério específico, eu não tenho costume de pregar, de nada disso. O meu relacionamento com Deus é justamente nessa parte do cuidado, né? Eu já cuidei de algumas pessoas que o Senhor colocou sob a minha responsabilidade, mas tudo de forma muito informal. E eu tento levar isso para os meus atendimentos. E às vezes a pessoa fala, tô passando por isso e tal, e eu percebo que é algo espiritual, que é algo além, e aí eu venho falar do amor de Jesus. Se ele morreu por você, se ele deu a vida por você, você tem algum valor. É verdade. E se você ainda não enxergou isso dentro de você, eu tô aqui para te ajudar. É verdade. Se olha no espelho, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Pai. Por quê? Se o seu valor é maior do que muitas pedras preciosas, como a Bíblia diz, Jesus está vendo alguma coisa em você. É verdade. Né? E aí a gente vai para esse lugar de elas enxergarem, sabe? Eu não falo muito assim, olha, Jesus ele vai te resgatar daí, ele vai te trazer de volta, não. Eu trago muito para a consciência. Né? Sim. Você acha que tudo isso que Jesus fez foi à toa? Você acha que realmente você chegou aqui para nada? Verdade. Sabe? E eu trabalho com mulheres que estão em posições de liderança, né? E a minha consultoria é para mulheres empreendedoras. Então, na maioria das vezes, são mulheres que lidam com outras mulheres. São mulheres que têm empresas, que já estão num patamar, às vezes até muito mais alto, muito mais elevado que o meu. Já, né? Acham que tem tudo. Sim. E não tem o mais importante. Jesus. E é Verdade. nessa hora que eu tento trazer o amor de Jesus. Né? Verdade. Nessa forma de cuidado. Andressa, qual foi a maior lição que o empreendedorismo trouxe para a sua vida? Olha, eu acho que a maior lição que eu pude tirar com o empreendedorismo foi confiar. Confiar no que Deus disse. Porque, como eu falei, eu tenho essa palavra de chegar, sabe? Eu venho, como a Thay falou, né? Eu venho de periferia. Eu nasci na suburbana de Salvador, no subúrbio de Salvador. Inclusive, então, nós viemos e só descobrimos isso aqui, aqui, né? Bem perto. as duas da suburbana. E assim, sempre de família muito humilde. É uma família onde poucas pessoas fizeram uma faculdade, onde poucas pessoas conseguiram chegar em algum lugar, sair daquela estagnação financeira, né, daquela realidade. E Deus, ele sempre falava comigo que ele ia quebrar maldições na minha casa, na minha família, em mim. Amém. E isso Glória na a área Jesus. familiar, na área profissional. E eu nunca acreditei. Sim. Por essa autoestima baixa, esse sentimento de orfandade. Eu não me sentia amada por Jesus, como eu não me sentia amada pelos meus pais. Então, quando eu cheguei em Macaé, eu já tinha minha loja. Estava começando, né? E aqui o Senhor reafirmava isso em mim o tempo todo. Eu tinha minha loja de semi-joia, mas eu trabalhava CLT. E todas as oportunidades que Deus tinha para usar alguém para falar comigo, ele falava sobre casamento, estrutura familiar e sobre trabalho. Sim. E eu lembro que um dia, a minha sogra, ela é pastora, né? Pastora Janaína. E aí eu tava na igreja e Deus usou a minha sogra. Só que, por ser minha sogra, né? A gente fica com aquela coisa assim, tá. Mas ela falava assim,
Deus está me mostrando uma faixa na sua cabeça escrito empreendedora. E ele vai te dar um CNPJ. Forte, hein? E a minha sogra, Deus usa muito ela para orar por carteira de trabalho, para benção. falar sobre essas coisas, sabe? Ela falava assim, Deus quer ele quer algo a mais para você. Ele vai te dar um CNPJ. E eu nunca sonhei ter um CNPJ. Meu Deus. E eu falava, maluquice. Tá viajando, porque eu tenho minha loja, ela acha, mas não é o que eu quero fazer. Eu fazia faculdade de serviço social, então eu falava, não, quando Deus me der a oportunidade, eu vou voltar para faculdade, vou terminar e vou atuar na área que eu quero. E eu falei, cara... Porque Deus está te levando para outro caminho. Quando as coisas começaram a acontecer, e foi muito natural, eu saí do meu trabalho por questões pessoais, e aí foi um momento que eu falei, Senhor, agora eu vou investir na minha loja, agora vai dar certo, eu vou arriscar. E logo o Senhor foi fazendo, e eu já tinha meu CNPJ. Meu E eu Deus. falava, Jesus. E tudo o Senhor falava, eu vou fazer assim. E menos de um mês depois, estava assim. Esse Deus é fiel. Então eu falei, cara, qual a maior lição que você pode aprender isso? Confiar em Deus. É verdade. E a gente coloca o pé e ele coloca o chão, literalmente. Porque a gente só acredita nisso quando a gente vive. E eu vivo isso. Né? Você, Andressa, você acredita que Deus chama pessoas para empreender? Andressa e pastora Tayane. Com certeza. Principalmente como aqui a gente está falando de mulheres empreendedoras cristãs, Sim, né? Sim. Então, principalmente nós que somos cristãs, né? O Senhor nos chama justamente para a gente não levar somente o serviço em si, né? Verdade. Mas alcançar vidas através daquilo que o Senhor ele nos deu, né? É verdade. Porque tudo que nós temos vem dele, né? Então, É. eu acredito sim que Deus ele nos chama justamente para alcançar pessoas através dos nossos serviços. Verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas para vocês. Estamos de volta com Pode Compartilhar Gospel. Você que está nos acompanhando, chegou o momento de anunciar os patrocinadores, aqueles que estão por trás das câmeras, né, ajudando a esse programa continuar e para que vidas possam ser alcançadas. Quero agradecer a Lo Container Armazém, também a equipe de Falcão, né, Eduardo Poses, com a Marad Metal Mecânica. Então, um forte abraço, muito obrigado. E vamos lá, continuando, né, com a nossa entrevista que está espetacular. Foi feita uma pergunta para vocês duas. Sim. Se Deus chama, né, isso, os empreendedores. Sim. Quando a minha esposa falou isso, logo me veio um texto bíblico que eu preguei essa semana. Sim. E você, Andressa, falou que a sua sogra, né, usado por Deus como profeta, né, Sim. te entregou uma revelação que Deus estava te chamando para o empreendedorismo, não é isso? Sim. Sabe o que eu lembrei? Quando na Bíblia aquela viúva estava passando por necessidade, né, que ela teve que ir até o profeta, pedir ajuda, o profeta manda ela pegar o azeite, derramar, toda a história que nós conhecemos. Mandou ela empreender. Viva do resto. Você entende? Aham. Ele falou, viva do resto. Então, ali nasceu um empreendedorismo. Ali nasce uma empresa. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Foi um profeta, né? Usado por Deus. Meu Deus, Em forte. dar uma solução para uma pessoa que estava ali sem noção do que fazer, né? Sim. Preste a perder o que tinha. Então, Bruna, quando você me faz essa pergunta, me lembra disso. Sim. Né? Deus dá essa capacidade para as pessoas, né? E para aqueles que acham que não é capaz de empreender, de abrir uma empresa, de empreender, Deus capacita. Verdade. Tá? Todos nós, Se ele promete, ele por garante. Deus, verdade. todos nós por Deus tem essa capacidade. Então, minha mente logo abriu nisso aí. É E verdade. Bruna vai continuar com as Olha, perguntas. Só para enfatizar isso que você está falando, e algo bem interessante é a conexão dela com os vizinhos. Sim. Observe, se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, né? Como eu Você e falou isso Deca lá na aqui igreja hoje. ainda. É Se verdade. não tivesse um bom É relacionamento, né? Se não tivesse essa conexão assertiva, porque
uma boa conexão, né? Ela abre Verdade. portas. Hoje a gente fala que network nos Verdade. leva até onde faculdade não nos leva, né? Então ela teve ali uma ótima conexão com os vizinhos, né? E por isso o milagre aconteceu. né? E o azeite só parou. Depois É que isso. acabaram as vasilhas. É isso que eu vou acabaram falar as agora, né? Através que está falando do texto bíblico, através desse texto bíblico, eu quero falar uma revelação dentro da palavra para Tayane Olha aí. e para Andressa. Revelação dentro da palavra. Ó o mistério aí, ó. O azeite só parou quando acabou-se os vasos, não é assim? Isso aí. Então, invista muito mais, né, no negócio, invista muito mais em estoque, invista muito mais em conhecimento, porque enquanto tiver lugar para derramar, vai ser forte. derramado, É tá? forte. É interessante você falar isso, porque eu tava conversando com a Thay mais cedo, né? Ela fez a consultoria com um amigo, e eu tava falando Inclusive, pra ela maravilhosa. Tá? o Façam. quanto Deus, ele tem pressa quando ele encontra um coração disponível. É verdade. Porque o que que acontece? Quando eu conheci a Thay, ela tava fazendo uma reunião para outras empreendedoras se conectarem. Nossa. E eu falei assim, tipo assim, eram microempreendedoras mesmo, pessoas simples que estavam começando agora, que ainda não tinha muita, né, muita desenvoltura, muita experiência em empreendedorismo. E eu falei, tá, Deus, ele vê que a intenção do seu coração não é sobre lucrar, não é um evento, não é Sim. nada. Ela queria trazer essas pessoas para crescerem junto com ela. E eu falei, quando Deus acha alguém com o coração disponível a esse nível, É verdade. ele tem pressa em fazer a pessoa crescer, porque ele sabe que essa pessoa vai derramar na vida de outras. Então, quando você fala sobre chamar, se Deus chama as pessoas a empreender, eu tenho essa fé de que quando a gente usa o empreendedorismo para contribuir com o reino, ele com certeza, se ele sabe que você tem um coração disponível para isso, É verdade. ele com certeza ele vai usar isso a favor do reino. E aí, já pegando um gancho nisso que você falou do derramar, do investir, há pouco menos de 2 meses, começaram a surgir pessoas me perguntando se eu dava mentoria. E eu não me vejo como mentora, não tenho estrutura Ainda não. psicológica para isso. Mas eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, por que essas pessoas estão chegando? 2, 3, 5 pessoas perguntando, né? Porque eu trabalho com joias, é tão específico o meu nicho. E aí o Senhor falou para mim, porque você tem capacidade de ajudar essas pessoas. E aí eu lancei o workshop da Revenda ao Negócio, que não é uma mentoria, porque eu não tenho capacidade para mentorar ninguém, mas é Não tinha. um evento para compartilhar. Receba. Amém. Em nome de Jesus. É um evento para compartilhar os erros e acertos que me trouxeram até o lugar onde eu cheguei, né? Nossa, São 6 anos de experiência. Então, assim, se pessoas que começaram do zero, sem experiência, sem entendimento, mas com essa palavra de direcionamento do Senhor, porque quando o Senhor dá uma palavra, é só ir. Como ele falou para Abraão, vai, você, eu não sei para onde, eu não vou te dizer para onde você vai, eu não vou te dizer como, só vai, que eu vou te mostrar. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, eu sei que acontece com muitas pessoas. E a gente fica perdido mesmo, como eu fiquei. Verdade. Procurando, sem saber, errando muito, batendo muito cabeça, tomando prejuízo demais. Verdade. Mas eu tinha uma palavra. E hoje eu posso ajudar essas pessoas a errar menos, a ter um direcionamento maior. Então, por que não? Né? Então, eu entendi que foi o Senhor me dizendo, investe. Traz mais vaso, porque eu ainda tenho para derramar aqui. Quanto Então, hoje tem azeite. eu falo no meu Instagram o tempo todo. Invistam em curso, invistam em eventos, sim. É Se verdade. quer um posicionamento melhor, se está insatisfeito com a sua aparência, invista numa consultoria, sim. Invista no que você acha que hoje vai elevar o seu trabalho, vai elevar o seu nível, vai ajudar você a crescer. Porque só não dá certo para quem desiste. verdade. Se a gente tem o principal, que é a palavra do Senhor dizendo vai, Direcionamento. Deus faz a Verdade. parte dele e a gente faz a nossa. Verdade. O Senhor, ele nos leva ao deserto, né? Ele nos prova, ele prova a nossa fé, para ver até onde a gente vai. E assim, eu sinto que o Senhor, eu tenho certeza que ele sabe exatamente quando a gente já tá assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí ele vem com aquele refrigério, com aquela solução. Sim. Então ele testa você até o último limite, para ver até onde você consegue ir. Né? Verdade. Ele testa a nossa fé. Né? Então, assim, acima de tudo, a nossa fé tem que estar em Deus sempre. Porque a gente com a fé, a gente consegue tudo. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É né? verdade. Bruna,
A pastora Tayane, né? Sim. Ela mencionou que ela é podóloga, não é isso? Sim. Aí Isso. como eu gosto de ver, você sabe disso, Sim. né? Logo aqui nos bastidores, eu disse para ela que uma das maiores mensagens que Jesus passou para o ser humano estava Verdade. fazendo massagem, né? Em um pé, Lavando, né? Ou seja, quando os discípulos estavam ali olhando, né, Jesus ali agachado, com as duas mãos no pé do anfitrião da casa, né? Depois por todos os discípulos, né, assim, ele estava ali lavando. Então, eu vou dizer uma massagem. É. Tem pessoas que recebeu massagem, Massagem nos né? pés. Nos pés do Senhor Verdade. Jesus, ele ensinando que a arte de servir. De servir. E vocês Verdade. duas, né, receberam de Deus essa arte de servir. Por Verdade. isso que é um Verdade. pouco até fácil de conciliar a profissão de vocês, né? O empreendimento de vocês com servir a Cristo. Verdade. Porque você está servindo. Verdade. Quando vocês abrem, né? O CNPJ, abre a loja, abre o consultório. Ou seja, para servir pessoas, que o comércio agora de vocês é isso. Sim. Verdade. É você fazer Servir. prestar um serviço tão bom que as pessoas que vão entrar dali ainda vão sair mais felizes. É verdade. Sim, Né? Verdade. As pessoas que vão te procurar vai sair ainda mais belo do que né? Vai sair com um sentimento de alívio, né? Vai olhar para os pés, vai sentir os pés leves, igual Nossa, quando eu é faço verdade. massagem É verdade. na Bruna, né? Quando eu faço massagem no pé da Bruna, ela fala, tô com o pé mais leve. Aí eu fico assim, só por causa que eu dei uma apertadinha nos pés com um cremezinho. Mas realmente fica, Dá um gente. refrigério, Meu Deus né? do céu. É. Bruna, tem Você- aquela que você separou agora, aquela pergunta que você separou. Depois você faz a outra. Então, pra gente não sair desse pensamento. Aham. Versículo. Essa pergunta para a pastora e pastora. depois o versículo. Pastora Tayane. Isso. Como que as crenças limitantes internas atrapalham nossa vida hoje? Então, essa pergunta é muito profunda, né? Porque eu sou prova viva de que eu enfrentei várias crenças limitantes, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capacitada, né? E essas afirmações negativas, elas ficam desde a nossa infância, até mesmo desde o ventre da nossa mãe, né? Sim. No nosso subconsciente. Já é comprovado cientificamente isso, né? Verdade. Então, assim, nós que viemos da periferia, que não tivemos, né, ali uma estrutura familiar, nós enfrentamos várias crenças limitantes. Né? Então, através da palavra de Deus, né, porque através de cada palavra negativa, nós colocamos a palavra positiva, né, Isso aí. que é o que Deus nos diz. Verdade. Né? E isso é muito forte, porque o mundo nos diz muitas coisas, né? É verdade. Muitas coisas. As pessoas nos dizem muitas coisas negativas, mas o que é que a palavra de Deus nos diz? Né? Verdade. Eis que estou contigo. Aonde você Glória colocar a a sua Deus. mão, você será Prosperará. abençoado, vai prosperar. Onde Vai nessa colocar o seu força. pé, eu te darei por herança. Verdade. Né? Então, essas crenças, né, nos limitam, como o próprio nome já diz, mas Sim. o Senhor não. Né? O Verdade. Senhor, ele nos dá liberdade. É verdade. O Nós Senhor, somos ele nos livres. dá acesso, né? Ele nos dá acesso de nós chegarmos a lugares, né, que até a nossa mente não imagina, como Verdade. ele diz na sua palavra. Verdade. Né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer Forte, hein? desceu ao entendimento do homem aquilo que o Senhor Já tem preparou. preparado. Eu né? recebo. Amém. Então, e ele ainda diz mais que ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Olha Meu que Deus, profundidade. que benção. Então, às vezes, nós temos várias crenças, né, que nos limitaram, É porque verdade. o Senhor hoje nos dá acesso. Cai por terra. Já caiu por terra, né? Então, assim, Verdade. mas através da palavra de Deus, nós sim alcançaremos, Sim. estamos alcançando, né? É verdade. E alcançaremos tudo aquilo que o Senhor ele já liberou sobre as nossas vidas. É verdade. E o que é que ele nos diz? Né? O que é que ele fala através da palavra dele? Que nós iríamos comer o melhor Dessa terra. dessa terra. Então, É verdade. nisso que nós temos que nos apegar, né? Andressa, eu queria saber de você um versículo bíblico que marcou a sua vida hoje, no dia de hoje, nesse tempo que você passou, até a sua loja ser, né, aberta, até Deus te abençoar, aonde você chegou hoje. Eu queria saber um versículo que marcou.
A sua trajetória. É isso. A minha trajetória foi marcada por várias fases, né? Mas essa fase, né, da minha vinda para Macaé, que foi o que mudou totalmente, que foram quando o Senhor começou de fato cumprir as promessas que ele vinha fazendo na minha vida toda. Foi Salmo 126, né, que fala do povo de Sião, né? Quando o Senhor mudou a sorte de Sião. Eles estavam como quem sonha. Era um povo que estava em cativeiro, em sofrimento, durante tanto tempo. E aí o Senhor mudou a sorte dele, como diz lá, e as pessoas em volta que observavam aquele povo diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles confirmavam: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eu vivi vivo isso. Quando eu volto na minha cidade, ou às vezes até aqui, quando alguém vê alguma coisa expressiva da minha loja, os comentários são sempre os mesmos. Como Deus é bom. Nossa, Deus faz mesmo, né? Sempre toda a honra e toda a glória ao Senhor. Verdade, e as pessoas, elas dão essa honra e essa glória ao Senhor, graças a Deus. E elas falam: olha o que Deus fez na sua vida. Sim. Olha, quem era mais próximo de mim fala: olha que você não acreditava, Deus te deu uma família. Meu Deus. Deus te deu uma família linda, Deus te deu um trabalho, olha onde você chegou, eu sinto orgulho. Semana passada, o meu irmão falou pra mim: eu vou te confessar que eu não acreditava. Quando você começou, eu não acreditava não. Mas quem tinha que acreditar era você. E que bom que você acreditou. Mas e eu falei: é verdade. Sempre tem alguém da família que não deposita fé. Sim. Sempre tem. E sempre é os de dentro. Sim. Verdade. Sempre é os de dentro. Mas é aquilo que eu falei pra ele, porque não foi eu que fiz. É verdade. Foi Deus. Ele já tinha feito as promessas e não importa o tempo que passe. A gente pode não ver, mas o Senhor tá lá no nosso futuro. Então, sim, as pessoas falam: grandes coisas fez o Senhor, e eu confirmo. Grandes coisas fez e faz o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Verdade. Andressa, eu queria que você olhasse para ali, ó, e desse um conselho hoje para essas mulheres, né, que sonham em empreender. Para ali? É. Empreender é muito difícil. Sendo mulher é mais difícil. Sendo cristã é mais difícil ainda. Mas se Deus te deu uma palavra, só confia e vai. Porque se o Senhor disse que vai fazer, considere feito. O Senhor está no seu futuro. O Senhor está no meu futuro. Então, a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. Se ele te deu uma palavra de direcionamento, ele vai fazer além do que você imagina. Abacuque fala que a promessa demora para se cumprir. A visão pode até demorar para se cumprir, mas ela vai se cumprir no tempo certo do Senhor. Então, assim como a palavra diz, traga a lembrança aquilo que te traz esperança. Lembre sempre da promessa que o Senhor fez na sua vida e se agarre nisso, porque no momento certo vai chegar. Glória a Deus. Palavras, gente. Palavras, né? Palavra liberada. Eu essa semana estava conversando com a minha esposa que o mundo foi criado com palavras. O haja do Senhor, né? Não é isso? Haja. Então, para as coisas dar certo para a gente, né? Nós lemos na palavra do Senhor que o que nós fala tem poder, não é isso? Sim, da nossa boca sai poder de vida e morte. Então vamos sempre nos profetizar. Pessoas não estão acreditando, os parentes, os vizinhos. Não precisa, a revelação foi pra gente, né? A revelação foi para você. Aí eu lembro de José, a revelação foi para José. Então os irmãos e o pai não entenderam porque Deus não revelou para eles. Verdade. Então, digamos assim, hoje a Bruna é cantora, né? Deus revelou para a Bruna que ela ia ser cantora. Não foi para os parentes, não foi para os vizinhos. Então, não precisa ninguém acreditar. A gente tem que acreditar na palavra de Deus. Verdade. É nas palavras do Senhor. Demonstramos fé nisso. A maior demonstração de fé é quando você recebeu a profecia e acreditou. Sabe o que? Isso vira honraria para Deus. Você acreditar, eu sair da Bahia, né? Verdade. Vim para Macaé, não é isso? Debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra, eu vejo aí a mesma... É muita fé. A mesma revelação de Abraão. De Abraão. Verdade. E eu lembro, eu me apego muito nessa passagem de Abraão, porque assim, eu tenho minha casa lá em Salvador, que foi conquistada com muito esforço. E quando eu vim para Macaé, eu tinha acabado de reformar minha casa. Meu Deus. Com meu filhinho pequeno. E a minha irmã, que na época tinha 16 anos, e ela falou: se você for, eu também vou. Não tinha nada aqui.
Não tinha uma previsão de emprego, não tinha uma casa pronta para alugar, não tinha nada. Só veio. Só Deus disse, eu vou fazer. Vá. E eu disse, então eu vou. Meu Deus, e chegou aqui, Deus preparou tudo. Então, assim, exatamente, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E chegou aqui, só tinha a palavra. Claro, a minha prima que me acolheu na casa dela durante uns 15 dias. Verdade. E logo o Senhor preparou tudo. Casa, e logo um pouco mais depois, emprego e conexões. E aí me reaproximei do meu esposo, que já era um amigo, né? E aí fui para congregar na igreja da mãe dele. E ela foi uma bênção na minha vida também. Me ajudou muito nessa época que a minha vida espiritual balança, né? Porque eu estava passando por muitos desertos. E eu estava com a fé balançada. Aleluia. E o Senhor colocou ela na minha vida para me ajudar. Verdade. A me manter firme nos pés do Senhor. E logo me direcionou ali para o relacionamento com meu esposo e tudo mais. Então, assim, tudo sem saber. Deus já tinha tudo preparado aqui. Né? E eu lembro que uns 6 meses antes de vir, Deus tinha usado uma pessoa para falar que eu não precisava mais orar por família, né? Porque eu orava muito por família. A minha casa estava desestruturada, a minha mãe se divorciando de um casamento de 20 anos. E eu falei assim, Senhor, tanta promessa de família, a minha família já não é convencional, e o Senhor fazendo isso, permitindo que isso aconteça. E Deus usou uma pessoa para falar, não se esqueça das promessas. Verdade. Eu falava, como, gente? Como que eu vou casar? Como que eu vou, sabe? Como que eu vou conseguir administrar? Como que a minha vida vai melhorar e tal? Cheguei aqui e foi tudo rápido. Deus Menos de 2 anos eu já estava casada com meu segundo filho, já estava com a minha loja em andamento, já estava comprando minha casa aqui. Então, Deus, ele tem tudo planejado, né? Perfeito. Tem um louvor que você está falando aí, Deus, né, me dando aquele louvor de quem começou a boa obra, da Valesca, né, que é fiel para terminar. Nossa, então, assim, só basta nós confiar no Senhor, né? Fala de louvor, Bruno. Dá uma palhinha nesse louvor. A ele. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Glória a Deus. Forte, arrepiei. Então, assim, só basta nós confiar, né, acreditar que o Senhor, ele faz, né? Se ele liberou a palavra, é só nós confiar aí. Confiar. Né? Não desistir. Né? Uma pergunta, né? Aqui agora, vamos fazer agora a parte agora da merchandising. Como que as pessoas, Andressa, vão te procurar e achar você com a sua loja DK Mimos? Então, a minha loja é online, totalmente online. Hoje a gente está fazendo o nosso showroom, mas ainda não está pronto. Então, para ter acesso a DK Mimos, basta você entrar em contato através do Instagram ou do WhatsApp, @DK Mimos, o D com K mesmo, Mimos. E lá no próprio Instagram tem um link da bio para o WhatsApp, para quem quer agendar a consultoria. Nós fazemos atendimento personalizado, vamos até você no seu local de trabalho, numa cafeteria, tomar um café, um almoço, ter aquele momento intimista para a gente conversar e entender qual a sua necessidade. Mas também fazemos a consultoria, que pode ser online, pode ser presencial. Tudo isso, nós passamos as informações através do atendimento no WhatsApp. Então, para você que tem interesse, segue a gente no Instagram e entre em contato para mais informações. Com certeza. Foi um prazer muito grande, né? Ter vocês aqui conosco. O prazer Aprendi muito. Obrigada. Gente, olha só como que essas mulheres estão bem fardadas, bem lindas. Então vão lá na DK Mimos, que vocês vão sair de lá mais linda do que já são. Com certeza. Com certeza. Mas também, pera lá. E também tem o merchan também da Tayane. Olha só. Como que as pessoas te acham, Tayane? Então, hoje nós nos localizamos ali no centro, no estúdio Colore Prime. O endereço é Rua Tenente Coronel Amado, 145 Centro, fica bem em frente à Praça Washington Luiz. Tem um ponto ali, em frente à Praça Washington Luiz, ali no centro. Pode ir lá, nós temos vários serviços. Isso aí. E quais são os serviços? Só para entender. Nós temos, além da podologia, nós temos nail design, né? E todos os serviços ligados à unha. Pé e mão normal, manicure e pedicure, espar dos pés.
Temos também cílios, sobrancelhas e logo bem breve estaremos também tendo cabeleireira. Ótimo, Que benção. ótimo. Benção. E também, você que está nos assistindo, você não pode deixar de nos acompanhar no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Toda a nossa conversa, toda a nossa entrevista, né, vai estar sendo postado nesses 3. E você não pode também deixar de seguir a Bruna. Isso aí. O Instagram da Bruna é Bruna Andrade Oficial _. Você vai Isso ver aí. essa morena bonita lá segurando o microfone na mão. Essa mesmo. Acompanha a gente lá. E breve temos aí também novidades, né, no Ministério da Bruna, na sua carreira agora de cantora. Temos músicas, né, inéditas que vai ser gravada, isso videoclipes aí. inéditos. Também já temos gravados e estamos quase aí já podendo postar, não é isso? Isso, Tá no isso forno, tá no forno. Então nos acompanha. E segunda-feira tem mais novidade aí. E se Deus quiser, estamos juntos, firme, Com certeza. né? Para honra e a glória do Senhor Jesus. Foi um Quero prazer. agradecer Pastora vocês duas. Tayane, irmã Andressa, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de Amém, vocês. amém. Prazer E as nosso. portas do podcast Compartilhar Gospel vão estar abertas aqui para vocês. Amém. Tá Obrigada. bom? Eu que agradeço, tá? Amém. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.